Bom dia, pessoal. Luiz Olivieri, advogado especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante para aquelas pessoas que têm uma pretensão para buscar na justiça, aquelas pessoas que eventualmente sofreram algum direito trabalhista e pretendem buscar justiça. Eu vou falar sobre a prescrição dos direitos trabalhistas. Ela está prevista lá no artigo 7º da Constituição Federal desde 1988, porém até hoje é o dia do aniversário da Constituição Federal, aliás, hoje é dia 5/10/2022, e essa questão da prescrição vem trazendo muita polêmica ainda para as pessoas. Vamos lá. O artigo 7º da Constituição Federal fala que o prazo prescricional trabalhista é de 5 anos. Em regra, toda violação de direito trabalhista, o lesado tem 5 anos para exercer sua pretensão na justiça. Nos contratos ativos, tá? Porque, em tese, nasce o direito a partir do momento da violação do direito. Todavia, ainda a Justiça do Trabalho, infelizmente, é a Justiça dos Desempregados, né? E para esses casos em que o exercício do direito de ação ele é feito somente depois da demissão, o prazo é outro. O prazo para exercer o direito de ação é de até 2 anos, contados aí da baixa na carteira de trabalho. E aí, então, fica uma questão, Luiz, se eu tenho 2 anos para processar, quanto tempo eu tenho para receber dos meus direitos do meu contrato de trabalho enquanto ele estava em vigor? É de todo o período do contrato? É só de uma parte desse período? É uma questão muito polêmica. Então vamos lá. Para os casos em que o contrato está ativo, são 5 anos para o exercício do direito e se recebe os últimos 5 anos do adicional de insalubridade, por exemplo, um adicional de periculosidade, as horas extras que não foram pagas. Todavia, nos casos em que tem rompimento do contrato pela demissão, esse prazo de 2 anos e os 5 anos andam juntos, como um cobertor curto. O prazo fica interrompido, ou seja, começa a contar para trás o prazo de 5 anos a partir do momento em que o trabalhador ajuiza a demanda, que ele entra com o processo da justiça. E aí ele recebe os 5 anos dessa data para trás. Da data em que ele entra com o processo para trás 5 anos e não do último dia do contrato de trabalho. E aí, para ilustrar bem a tese do cobertor curto, eu fiz um exemplozinho na minha régua aqui, ó, que simboliza os dias na medida em que eles vão passando. E aqui eu coloquei o termo final da prescrição de 5 anos e aqui no começo da minha régua os 2 anos que ele tem para entrar com o processo. E simbolizando aqui, olha que legal que fica, ó, os prazos andam juntos. Então, esse trabalhador, a cada dia que ele tem findado o contrato de trabalho da data da baixa e ele deixa de buscar a reparação dos seus direitos na justiça, ele está perdendo um dia aqui atrás de horas extras. Tá vendo? Os prazos andam juntos, o prazo de 2 anos da data da distribuição e o de 5 anos. Então, como eu falei, a cada dia que o trabalhador demora para entrar com o processo na justiça, ele perde um dia aqui do direito dele. E isso se torna mais grave nos casos em que os contratos de trabalho têm uma duração menor do que 5 anos. Por exemplo, se o trabalhador ele prestou serviços como empregado numa empresa por 2 anos. No meu exemplo, a cada dia que passa aqui, da data da demissão, ele está perdendo um dia lá atrás. E se ele esperar, por exemplo, 1 ano para ajuizar a demanda, ele vai ter, em tese, direito a receber 1 ano do vigor do contrato de trabalho. Se ele deixar para o último dia do biênio, ele vai receber 0, porque a interrupção da prescrição e o cômputo só retroage à data da distribuição do processo e não o último dia do contrato de trabalho. Então essa é a dica de hoje, espero que isso tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele na sua rede social, deixe o seu like aqui, porque o direito é para todos.